O Erlo está em disciplina lá, por isso que ele está lá fora. Buenos días. Hace casi 16 meses que yo no predico. En ese tiempo desaprendí a hablar en portugués. Entonces invité a hermano Jackson a venir acá. Ele hará la traducción hoy para vosotros. ¿Por qué? Porque la predicación de la palabra de Dios tiene que tener comprensión. El apóstol Pablo hablaba, mejor hablar 5 palabras que todos entiendan, do que hablar 10,000 que no hace sentido para ninguém. Entonces, bien, voy a hablar más do que 5 palabras, mas hoy ele va a hacer la traducción al portugués. Sí. Ele pensou que ia traduzir ao espanhol. Não, mas por que eu estou fazendo isso? Porque toda semana, cada mês, estão chegando mais pessoas, irmãos, de fala espanhola. Agora ficou confusa a minha cabeça, não sei como. Não, estou brincando em espanhol. Espanhol, muchas gracias. Pode falar. Que últimamente están llegando muchas personas de habla hispano, de habla español, y en medio nuestro tenemos hermanos que aún no consiguen entender el portugués. Por esa razón él va. Então, quando eu estou falando, outro propósito também para que você que é brasileiro, fala português, vá se acostumbrando a ouvir o espanhol. Entonces, de esa forma, ustedes que son brasileños, de que hablan el portugués, van a conseguir acompañando y aprendiendo, acostumbrándose a entender el español. Y también los que hablan español os que falam espanhol vão se acostumar a falar, a ouvir o português. Como a Diária me falou, não, eu preciso aprender o português o quanto antes. Y los que hablan español de la misma forma se van a ir acostumbrando a escuchar el español y el portugués al mismo tiempo. Então, para mim é uma experiência, porque agora vou ter que entrecortar a pregação. Para mí también es una experiencia que va a tener que tener una traducción, en el caso de él que está hablando portugués, esperar un tiempo para escuchar la oración en español. Então, é certo que antes das 13 horas a gente vai sair daqui. Antes de la 1 de la tarde nos vamos. Ok, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 12 até o 17. Desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Vamos ler. Vamos a leer. Todos lá? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei que você vive onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Bem, a cidade de Pérgamo era uma cidade muito conhecida naqueles dias. Era um ponto cultural, comercial e político. La ciudad de Pérgamo era una ciudad muy conocida en aquellos tiempos. Era una ciudad cultural, política y Comercial. comercial. Haviam muitos templos na cidade. Había muchos templos dentro de la ciudad Eles adoravam muitas divindades. y ellos adoraban a muchas divinidades. Ela não era tão famosa quanto Éfeso e Esmirna, Ella era tan famosa como Éfeso y Esmirna e ela é muito conhecida y era muy conocida onde foi criado o pergaminho. cuando fue creado el pergamino. Por quê? O que aconteceu? O pergaminho, o material em que era escrito os livros, Porque un pergamino, el papel, aquel tipo de material en el cual eran escritos aquellas palabras, era o papiro. era o papiro. Mas houve uma controvérsia entre o governante lá de Pérgamo e o rei do Egito. Y hubo una controversia entre el gobernante de Pérgamo y el de Egipto. Então ele não forneceu mais o papiro. Ahí él no vendió más, no comercializó más el papiro. Então foi esse rei lá de Pérgamo desenvolveu e criaram o pergaminho, onde vocês conhecem, né, os famosos pergaminhos do Mar Morto. Y ahí el rey de Pérgamo en aquel entonces decidieron crear aquel nuevo papel que sería en un caso pergamino, ¿no? Sim. Pergamino. Ya no era más papiro, sino que ellos comenzaban a trabajar con pergamino. E esse rei era tão voltado para a cultura que ele criou uma biblioteca e ela chegou a ter 200.000 pergaminhos. Y ese rey era tan inclinado hacia la cultura que aquella biblioteca que ellos crearon consiguió tener más de 200.000 pergaminos. Então você tem ali o trajeto. Tenemos aquí la trayectoria. Bem aqui embaixo Aquí abajo está a ilha de Patmos, está la isla de Patmos, onde João escreveu esse livro e essas cartas. donde fue escrito esos libros y esas cartas. Então a primeira carta é Éfeso, Ahí continúa Éfesos, Esmirna, que vimos semana passada, Esmirna, que vimos la semana pasada, e ali fica Pérgamo. y aquí está Pérgamo. Essas cidades podem ser visitadas hoje. Estas ciudades pueden ser visitadas hoy. Se você tem um pouco de dinheiro, você pode fazer toda essa trajetória histórica lá na Turquia. Con un poco de dinero usted consigue ir hasta esas ciudades allá en Turquía. Há muita história ali. Mucha historia en esos lugares. Se você for no YouTube, Si haces una búsqueda en YouTube, você coloca lá Pérgamo, coloca Pérgamo, você vai ver muitos documentários das ruínas e algo de um pouco que nós vamos falar hoje. vamos a encontrar muchos documentarios de ruinas e historias del pasado que vamos a hablar hoy un poco. Vamos lá então. Vamos. Pode passar, deixa eu ver o próximo aí. Isso. Antes de começarmos, todas as 7 cartas têm basicamente essa estrutura que está mostrada nesse slide. Antes de nosotros comenzar, todas aquellas cartas que vamos a ver, ellas están dentro de esa estructura que estamos viendo aquí en la tela. Focaliza a primeira coluna, Rafa. Isso. Né? Há uma apresentação de Jesus Cristo. La presentación de Jesucristo, Uma repreensão, una reprensión, elogio, un elogio, conselho un consejo e uma promessa ao que vencer. y una promesa para vencer. Todas as cartas têm essa estrutura, você pode olhar e você vai encontrar essa estrutura. Apenas 2 delas não contêm uma repreensão, uma condenação. Todas aquellas cartas tienen esa misma estructura, solamente 2 de ellas que no tienen la reprensión. Ok. Ao anjo da igreja, em Pérgamo escreva. A palavra anjo aqui, o Alisson até mencionou isso, tem 2 possibilidades, se referir a um anjo, propriamente dito, a um mensageiro.
Ao mensageiro faz mais sentido, porque logo no início da carta, João... desculpa. Obrigado. Misericórdia. La palabra ángel en ese momento que fue escrito tiene dos significados. Puede ser un ángel como un ángel espíritu o un mensajero. Mensageiro. O mensajero. O mensageiro faz mais sentido. Mas como mensajero hace más sentido que como un ángel. Porque no início da carta do Apocalipse, Porque en el inicio de la carta, ele falou assim, ó, aquele que lê, bem-aventurado aquele que lê, bienaventurado aquel que lee e aqueles que ouvem. y aquellos que escuchan. Porque naqueles dias, Porque en aquellos días as pessoas não tinham cópias de Bíblia nas suas mãos. no existían copias de Biblia como tenemos todos hoy, sino que era una persona la que leía. Então a leitura pública era um momento muito importante e central do culto. Era un momento muy importante aquel de leer la lectura. Es importante para todos. Porque veja, eram pergaminhos. Eran pergaminos que iban a leer. Então um livro era um rolo. Era un rollo de libro. Imagine você levar os 27 rolos. Imagina llevar 27 rollos de pergamino. Você teria que ser muito rico. Muy rico tendría que ser. Porque custava muito ter um livro escrito num pergaminho. Era mucho dinero el precio de un libro. Então a leitura no culto público era o único momento em que as pessoas podiam ouvir a palavra escrita. Entonces el momento de la lectura era muy importante porque era la oportunidad de usted escuchar la palabra escrita. Também em 2 Coríntios, También en 2 de Corintios, lá no capítulo 10 ou 11, en el capítulo 10 y 11, Paulo fala que haviam alguns mensageiros de Satanás. Pablo dice que habían unos mensajeros de Satanás, Mas não eram demônios que pregavam, mas no eran demonios que predicaban. mas eram pregadores que pregavam segundo a mente de Satanás. Eran hombres que predicaban según la mentalidad de Satanás. Então parece fazer mais sentido do que realmente aqui seria um emissário, a distância era pequena. Entonces hace más sentido que eran personas, mensajeros, emisarios, en vez de que eran ángeles o espíritus. E a carta começa então com uma curta descrição da pessoa de Jesus Cristo. Y ahí comienza con una pequeña descripción de la persona de Jesucristo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Estas cosas dice aquel que tiene la espada afilada de 2 filos. Uhum. Para aquela igreja e para as outras igrejas, Para aquella iglesia y para aquellas otras iglesias, muitas coisas que João escreve, muchas de las cosas que João escribe, a eles faziam todo o sentido cultural, histórico, político, para ellos hacía mucho sentido cultural, histórico, político, religioso também. religioso también. Então, João não tinha a necessidade de explicar muitas coisas. Entonces Juan no tenía sentido explicar toda aquella Necessidade. No tenía necesidad de explicar todo aquello para ellos, porque ya hacía sentido, Porque eles estavam acostumados e sabiam do que João estava falando. porque ellos ya sabían de qué Juan estaba hablando, ellos ya estaban acostumbrados. Mas nós temos um lapso Mas tenemos un lapso de quase 2000 anos. de casi 2000 años, Cultural, histórico, religioso, político, cultural, religioso, político, tudo isso aí. todo eso. Então, para eles fazia todo sentido. Pode passar a próxima lá? Igual para ellos hacía todo eso sentido. Próximo. Aqui. A soberania de Jesus Cristo se manifesta na execução do juízo de sua poderosa palavra. Não imagine que Jesus tinha uma espada saindo da boca, né? Aqui é uma figura de linguagem, mas em que sentido? Era una figura gracias. Era una figura de lenguaje, mas no era una espada física que salía, un pedazo de hierro que salía de la boca de Jesucristo. Eran palabras. Sim, mas para eles que ouviram, fazia todo sentido. Mas para ellos que escuchaban hacía un sentido total. Quando João falou uma espada com 2 gumes, Cuando Juan habló de una espada de 2 filos, eles estavam acostumados a ver os soldados, as guarnições romanas com aquela espada. ellos estaban acostumbrados a ver a los soldados en aquellas guarniciones romanas con aquel tipo de espada. João usa um termo bem específico para descrever essa espada.
Y Juan en ese caso utiliza un término muy específico con relación a aquella espada. E naqueles dias, Pérgamo se notabilizava. Notabilizava. Era conhecida. Ah, tá. En aquel tiempo Pérgamo era muy conocida. Nela estava procônsul. En ella estaba un procónsul. Mas haviam dois tipos de procônsul. Mas existían 3 tipos diferentes de procónsul. Era o que tinha direito a jus gladi, ao direito da espada. Jus gladi é latim. ¿Y qué significa eso? Direito da espada. Uno de ellos tenía el derecho de la espada. E esses procônsuls podiam então, era o direito dele executar qualquer inimigo. Él tenía derecho a eliminar a cualquier enemigo. Ele tinha essa autoridade em nome de César. Él tenía esa autoridad en el nombre del César. Então veja, quando João escreve aquele que tem a espada afiada na sua boca, fazia todo sentido para eles. Entonces hacía sentido total cuando Juan decía, aquel que tiene la espada en la mano, tiene la autoridad. A espada era símbolo da justiça romana. La espada era el símbolo de la justicia romana. Era a lei da espada. Era la ley de la espada. É muito conhecida a expressão a paz romana. Era muy conocido como la paz romana. Paz romana. Paz romana. No entanto, a paz romana No en tanto la paz romana. Era sustentada pela espada de Roma. Era sustentada por la espada de Roma. Mas aqui a igreja está ouvindo, olha, aquele que tem uma espada afiada em sua boca. Afiada. Aquel que tiene, la iglesia escuchaba, aquel que tiene la espada afilada en la boca, el que tiene la autoridad. O que significa isso para aos ouvintes lá de Pérgamo? ¿Qué significaba eso para los que estaban escuchando? Em Isaías 11:4, En Isaías 11:4 está escrito assim: está escrito: Mas julgará com justiça os pobres, mas juzgará con justicia a los pobres e decidirá com equidade y decidirá con equilibrio a favor dos mansos da terra. a favor de los mansos en la tierra. Ferirá a terra, Herirá la tierra com a vara da sua boca, con la vara de su boca, e com o sopro dos seus lábios y con el soplo de sus labios matará o perverso. matará a los perversos. O símbolo da espada é usado várias vezes ao longo da Bíblia. El símbolo de la espada es utilizado en varias veces a lo largo de la Biblia. Mas aqui ele está falando do poder da palavra falada. Mas en ese momento está hablando del poder de la palabra hablada, Como lá em Gênesis capítulo 1. como en el capítulo 1 de Génesis. E disse Deus: Y Dios dijo, haja isto, acontezca esto, e houve. y aconteció. Em 2 Timóteo 3, En 2 de Timoteo 3, diz que a palavra de Deus foi soprada. dice que la palabra de Dios fue soplada, Essa que nós temos. esa palabra que nosotros tenemos. Mas também fala do sopro da sua boca. También habla del soplo de su boca. Com um sopro só, Con un soplo solamente, ele vai destruir Él va a destruir a los perversos os perversos, o inimigo de Deus. y a los enemigos de Dios. Então é nesse sentido Entonces, en ese sentido, que eles entenderam que ellos entendían que Jesus Cristo, que Jesucristo, a sua palavra também é uma palavra de juízo. que su palabra también es una palabra de juicio. E isso aqui tem tudo a ver com o que ele escreve ao longo da carta para Pérgamo. Y eso es lo que tiene todo que ver con lo que está escribiendo en la carta para Pérgamo. Versículo 13. Já passou lá? Outro. Isso. Pode deixar aí. Pode deixar aí. Obrigado. Conheço o lugar em que habitas, Conozco el lugar donde habitas, onde está o trono de Satanás, donde está el trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. ¿cómo?
e conservas o meu nome, donde conservas mi nombre e não negaste a y minha no fé, negaste mi fe. ainda nos dias de Antipas, Aún en los días de Antipas, minha testemunha, meu fiel, mi testimonio fiel, o qual foi morto entre vós, el cual fue muerto entre ustedes, onde Satanás habita. donde Satanás habita. Pode colocar o seguinte? Não, pode, volta. Mais um. Não, pode baixar. A próxima, mais uma. Você vai ter que voltar tudo depois. Mais uma. Onde é que está a frase? Aí. A fidelidade da igreja foi comprovada em meio à severa e cruel perseguição. A fidelidad de la iglesia fue comprobada en medio de una severa y cruel persecución. Pode voltar os slides lá. Deixa eu ver. Mais um. Isso, até aí. Está vendo? Você já imaginou receber uma carta e está escrito assim: Usted ya imaginó escribir una carta así. você é vizinho de Satanás. Vecino. Vecino. Usted es vecino de Satanás. Ele mora aí onde você mora. No, ahí vive una señora. Não, ele mora aí onde você mora. Ah, no, Satanás. Él mora ahí donde tú moras. Él vive donde tú vives. ¿Así? Sim. Vive junto con Satanás. Não, casi. Casi junto. Vecino. Ah, vecino de Satanás. Viu porque eu te falei que tradutor é traidor? Fala devagar. Perdão. Estou me acostumando. Estamos al vivo. Assim, e a cores. Ali tem o trono de Satanás. Allí tienes el trono de Satanás. E você mora ali. Usted mora ahí. E Satanás não tem somente o trono, Y Satanás no tiene solamente un trono. mas ele habita ali. Él habita allí. Que lugar, não? Tiene un lugar ahí. Você gostaria de morar num lugar assim? ¿A usted le gustaría vivir en un lugar así con Satanás? Mas Jesus Cristo Mas Jesucristo plantou um testemunho ali nessa cidade perversa. un testimonio allí en esa ciudad perversa. Mas por que ela é chamada trono de Satanás? Pero ¿por qué ella era llamada trono de Satanás? Você está vendo essa placa aqui? ¿Consigue ver esa placa? Parece grego, né? E é grego. Ali está escrito, basicamente, e esse era orgulho, porque lá ano 29 antes de Cristo, Y está escrito y es ser un orgullo. orgulho Porque ya en el año 29 antes de Cristo, sim, foi a primeira cidade fue la primera ciudad, do Império Romano que construiu fue la primera ciudad del Imperio Romano que construyó um templo em homenagem a César, un templo en homenaje a César. Trajano e depois Adriano. Trajano e depois Adriano. Trajano y después Adriano. Então, quem morava em Pérgamo, ele se considera, e ali está escrito, bem na terceira linha ali, eles eram os guardiões. Professora. Guardiões ou guardiães? Guardiões. Ellos eran los guardianes Del templo. del templo. Esos hombres allí. Eles tinham orgulho disso. Y ese era el orgullo de ellos. Como, lembra lá em Éfeso? ¿Se acuerda allá en Éfesos? Quem que era a deusa manda-chuva lá? ¿Quién era la diosa de la lluvia? Não, desculpa. ¿Quién era la diosa de la lluvia? Não era da chuva. ¿No era A principal deusa. la principal? Eu usei uma expressão portuguesa brasileira aqui. Manda-chuva é aquele que manda. É o chefe. ¿Qué falo entonces? Quem que era a deusa principal? ¿Quién era la diosa principal Lá em Éfeso. en Éfeso? Diana dos Éfesos. E deu aquela confusão toda. Era assim Diana. em todas as cidades. O culto ao imperador era muito importante. El culto era muy importante. Mas, e ali, Allí, então,
quem morava ali tinha que chegar no templo. ¿Quién moraba ahí? ¿Quién llegaba a ese templo? E eu creio que essa era a principal razão. Y esa era la principal razón. A pessoa tinha que fazer uma declaração La persona tenía que hacer una declaración que atentava diretamente à fé cristã. que atentaba directamente a la fe cristiana. César é Senhor. César es Senhor. Señor. Percebe? Él estaba comparando, él estaba colocándose por encima de Jesucristo. César era el Señor, no Jesucristo, sino César. Sim. Havia ali também, También había en ese lugar. vejam ali uma descrição Vean esa descripción. dos diversos templos da cidade de Pérgamo. Los diversos templos en la ciudad de Pérgamo. Ali no primeiro plano En primer plano era o templo de Zeus, era el templo de Zeus. e era Zeus o Salvador. Era Zeus el Salvador. Ali Pérgamo ficava no alto de uma montanha. Y Pérgamo quedaba en lo alto de una montaña. E esses templos ficavam mais alto ainda. Y esos templos eran aún más altos. E ali queimava, volta ali. Aquilo queimava dia e noite os sacrifícios Y ahí, que eram feitos ali. y ahí en ese lugar se quemaba día y noche sacrificios hechos para él. Quem tem filhos aqui na faixa dos seus 25, 30 anos? Você tinha que assistir ao filme de Hércules, lembram? O filme de Hércules? ¿Consiguieron ver la película de Hércules? E em um certo momento ele vai ao templo de Zeus. En un momento él va para el templo de Zeus. Era uma estátua de 12 metros de altura, de mármore. Una estatua de mármol de 12 metros de altura. E é exatamente esse templo Exactamente ese templo ahí. que o Hércules, né, ele vai conversar com Zeus. E é exatamente esse templo. Es exactamente ese templo donde Hércules iba a conversar con esos dioses. Isso é mitologia. Mitología griega, ¿no? Mas veja que está associada Mira que está asociado con aos comportamentos e crenças daquela cidade naqueles dias. al comportamiento de las creencias y la cultura de aquella ciudad en aquellos días. Essa é outra razão do porquê João está chamando. Esa es otra razón por la cual Juan estaba llamando Então, o culto a César, culto a César, o culto a Zeus, culto a Zeus, e tinha outra divindade. y aún más tenía otra divinidad. Cadê o pessoal da saúde aqui? Pessoal da saúde, levanta a mão aí. Personal de salud que trabaja con salud. Temos muitos. O que acontecia? Havia adoração a um Deus chamado Asclépio. Había adoración también en ese lugar a un dios llamado Acleto, Asclépio Asclepo ou Esculápio. o Escolapio. Esse Deus era retratado Ese dios era retratado com um bastão, con un bastón, uma vara, una vara de, enrolado numa serpente. en un bastón donde se enrollaba una serpiente. É da onde vem o símbolo dos cursos de medicina. Es donde viene el símbolo del curso de salud, medicina, enfermedad. A palavra terapeuta, La palabra terapeuta. Pérgamo se notabilizou e quase chega perto do que seria um hospital hoje. ¿Cómo? Pérgamo ficou conhecida, esse lugar, como se fosse um hospital, um lugar de tratamento. Ese lugar quedó conocido como que era un hospital, un lugar de sanidad. As pessoas vinham ali, havia um centro terapêutico de psiquiatria. Las personas iban allí a recibir tratamiento de psiquiatría. Havia um médico muito famoso que nasceu lá chamado Galeno. Galeno era un médico muy famoso, conocido ya, nacido ya, Sim, nasceu em Pérgamo. nacido en Pérgamo. Ele não era tão famoso quanto Hipócrates. Él no era tan famoso como Hipócrates. Aham. Até o pessoal tem que fazer o juramento de Hipócrates quando se forma. Las personas de salud hacen juramento. Havia esse tratamento lá. E é interessante que à noite, Era interesante porque por la noche as pessoas que estavam lá, eles soltavam serpentes não venenosas. ellos soltaban serpientes que no eran venenosas. Então se imagina a gritaria da mulherada.
Entonces imagínate las mujeres, né? As cobras estavam todas surdas, todas las cobras juntas, mas eles criam sordas, cobras quedaban sordas. que se você fosse tocado por uma serpente, Mas si usted era mordido por una serpiente, o não, tocado, por una serpiente, você seria curado. usted sería curado. Também tinha um túnel de água. También tenía un canal de agua, sería. Sim, e havia um som de água borbulhando. Había un ruido de agua, un sonido de agua. Eles criam que esse som trazia tranquilidade, tratava a ansiedade, já naqueles dias. Ellos decían que ese ruido de agua traía tranquilidad, traía salud, calma. Então, Asclépio também recebia o nome de Asclépio Salvador. También ese hombre recibía el nombre de Ascleto el Salvador. Eu tenho que correr. Sim. Por isso, quando João fala, Por eso cuando Juan habla, o trono de Satanás, el trono de Satanás, ele está se referindo que ali há uma autoridade, um governo, um poder instalado. que había una autoridad, un gobierno, un poder instalado en aquel lugar. Não é muito claro, talvez aqui João estivesse se referindo, No es muy claro, específico a quién Juan se estaba expresando, mas provavelmente más probablemente a essas coisas estavam envolvidas. a esas cosas que estaban allí relacionadas. Também está escrito ali También está escrito que o que Jesus sabia. lo que Jesús sabía, Eu sei onde você vive, yo sé dónde ustedes viven, ali está o trono de Satanás, ele mora ali. allí está el trono de Satanás y ustedes viven allí, Você permanece fiel ao meu nome ustedes permanecen fieles en mi nombre e você não renunciou à fé em mim. y ustedes no renunciaron a la fe en mí. A ideia de manter-se fiel ao nome La idea de mantenerse fiel a su nombre é porque eles eram leais es porque ellos eran leales a Jesus Cristo. a Jesucristo, Se identificavam. se identificaban. Aqui na NVI En la nueva versión internacional está escrito que eles estavam, a palavra apegado, permanece fiel, é a ideia de estar apegado. la traducción está escrito que ellos estaban apegados, permanecían fieles, Agarravam firmemente estaban agarrados firmes, muy firmes, a tudo que significava a pessoa de Cristo. a todo lo que significaba la persona de Cristo, Sua natureza, su naturaleza, su seu naturalidad, caráter su carácter, e o seu poder. su poder. Eles estavam totalmente apegados, aferrados, estavam agarrados Ellos estaban totalmente aferrados a esa fe e não negaram. y no negaron. E aqui João usa uma partícula muito enfática. Enfática. Una palabra muy enfática utiliza Juan. De modo nenhum. De manera ninguna, É um não absoluto. absolutamente no, Isto. Não negaram a no minha fé. negaron. Vocês permaneceram fiéis, Ustedes permanecieron fieles, mesmo debaixo da perseguição. mismo debajo aquella persecución. E aqui então é mencionado um homem, Y aquí también está mencionado un hombre, Antipas. 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 Alguma tradição diz Algunas traducciones dicen que ele era um médico. que él era un médico. Médico. Antipas era un médico. E ele foi denunciado Y él fue denunciado por alguns terapeutas de Esculápio. De alguns terapeutas, enfermeiros. Él fue denunciado por algunos terapeutas. Tem que cuidar com enfermeiros. Né? E porque ele estava pregando a Jesus Cristo. Porque estaban predicando a Jesucristo. E isso era uma deslealdade a César. Y era una falta de lealtad al César. E o que aconteceu com ele? Passa lá. ¿Qué aconteció con él? Só vou aqui antes de mostrar ali, ó. Esse templo é uma réplica que está lá em Berlim, viu, seu Horst? Quando você for na Alemanha lá, você pode visitar, do templo de Zeus. Eles levaram para lá. E ali embaixo ali tem todas umas cenas das vitórias, né, mitológicas de Zeus contra os deuses dos bárbaros, né? Muito interessante ali. Pode passar. Está grabado aí? Pode passar.
Aqui, volta, isso. Antipas morreu dessa maneira. De esa forma ahí murió Antipas. Ele foi colocado dentro de um touro de bronze. Fue colocado dentro de un toro de bronce E debaixo dele uma fogueira. y debajo un fuego. E na narina do touro Y por la nariz del toro havia algumas saídas. había alguna salida Para que a pessoa que estivesse lá dentro para que la persona que estaba dentro não morresse rapidamente. muriera lentamente. Que gente boa, né? Qué gente tan buena. Sufocado. Se ahogaban, morían quemados más lentamente. E eles deixavam ali até que o touro Y ellos se quedaban, dejaban a la persona dentro hasta que el toro de bronze de bronce ficasse incandescente. quedara rojo totalmente. Ele literalmente era assado. En pocas palabras, era asado vivo. Outras pessoas também morreram assim. Y muchas personas murieron de esa forma. Você entende por que João está dizendo é o trono de Satanás onde Satanás habita? Da para entender por qué Juan decía que era el trono de Satanás donde está habitando. Não era simples ser um cristão, uma testemunha fiel. No era nada fácil y simple ser un testimonio fiel de Jesucristo en aquel lugar. Bien. Verso 14. Vamos. Tenho todavia contra ti algumas coisas. Tengo en contra de ti algunas cosas aún. Veja, algumas coisinhas, Algunas cosas solamente. mas eram muito sérias. Pero eran cosas muy serias. Pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, Porque tienes allí a los que sustentan la doctrina de Balaam, o qual ensinava a Balaque el cual enseñaba a Balac. a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Mas ensinava a Balaque Ajá. a armar ciladas, trampas, Armar trampas, los cuales enseñaban a armar trampas en contra de, para comerem coisas sacrificadas para comer cosas sacrificadas aos ídolos a los e ídolos praticarem a prostituição. y practicaban la prostitución. Essa é uma referência a um evento na história do povo de Israel. Esa era una referencia a un evento, un acontecimiento en la historia del pueblo de Israel. 1500, mais ou menos 1500 anos antes. Antes de Cristo. Aham. Aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Nos dias de Moisés. En los días de Moisés. O povo de Israel estava para entrar na terra prometida. Y el pueblo de Israel estaba para entrar en la tierra prometida. E esse rei Balaque, Y ese rey Balac dos Moabitas, viu toda essa multidão. Balaque viu toda a multidão. y Balac Morreu. E ele então contrata um profeta y ellos contratan un profeta chamado Balaão, llamado Balaam a peso de ouro. a precio de oro. Olha, eu quero que você lance maldições, Yo quiero que usted lance maldiciones sobre ese pueblo. tá bom? Eu vou falar o que Deus manda. Está bien, yo voy a hablar lo que Dios dice. Mas Deus falava: você não vai falar nada contra este povo. Y Dios le decía a él, usted no puede hablar nada malo en contra de ese pueblo. Está muriendo también. E é interessante que ele faz até alguns oráculos. Sí. E Balaão faz alguns oráculos, algumas predições. Y ahí Balaam hace algunos oráculos, algunas predicciones. E são até messiânicas. E são até messiânicas. Eran altas mesiánicas. Mas a gente não vai estudar isso agora. A gente não vai. Não temos tempo. Mas num certo momento, Balaão diz assim: Mas en un momento Balaam dijo así: contra este povo contra ese pueblo não adianta feitiçaria, no podemos hacer hechicería nem encantamento. ni encantamientos. É um povo separado. Es un pueblo apartado. Então Balaão Entonces Balaam falou isso para Balaque. habló esto para Balac. Balaque não gostou muito. Y Balac no gustó de esa respuesta.
Mas no capítulo 25 Mas en el capítulo 25 de Números, de Números está escrito assim: está escrito así. enquanto Israel estava em Sitim, Enquanto Israel estaba en Sitín, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual el pueblo se empezó a entregar a la inmoralidad sexual com mulheres moabitas con las mujeres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. que los convidaban a hacer sacrificios a sus dioses. O povo comia e se prostrava El pueblo comía y se postraba perante esses deuses. delante de esos dioses. Assim Israel Así Israel se juntou à adoração a Baal Peor, se juntó en adoración a Baal e a ira do Senhor y la ira del Señor se acendeu contra Israel. se encendió en contra de Israel. Mais adiante, Moisés vai dizer: Más adelante Moisés dice, esse foi uma ideia de Balaão. esa fue una idea de Balaam. Ele não amaldiçoou o povo, Él no maldijo al pueblo, mas ensinou como Balaque mas enseñó cómo Balac poderia desviar a atenção. podría desviar la atención de ellos. E qual foi o ensino? ¿Y cuál fue la enseñanza? Balaque Balac. coloca umas moças bem bonitas Coloca unas mujeres bien bonitas ahí, na frente dos rapazes de Israel, al frente de los hombres de Israel, sensuais, muy sensuales, e elas convidem esses rapazes, esses homens, y que ellas conviden a aquellos hombres a participar para participar daqueles momentos tão especiais de aquellos momentos muy especiales de sacrifício aos seus deuses, de sacrificio a sus dioses, que envolviam envolviéndolos até intimidade sexual. hasta tener la intimidad sexual. Ai, e você sabe como o homem é, né? E você sabe como o homem é, né? Ah, y usted sabe cómo los hombres son, ¿no? Encantados. O encantamento não adiantava contra Israel, mas o encantamento da mulher El encantamiento a través de las mujeres fue fuerte. derrubou. Pobres hombres. Então o que João está falando? Entonces, ¿qué es lo que Juan está hablando? Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Usted tienen ahí personas que se apegan a las enseñanzas de Balaam. Essa palavra apegam Esa palabra apegan é a mesma es la misma que João acabou de dizer que Juan acabó de decir, àqueles irmãos que estavam apegados a Jesus Cristo. la misma palabra que utilizó para hablar de los hermanos que estaban apegados a Jesucristo. Mas tinham pessoas dentro da igreja Mas tenía personas dentro de la iglesia que estavam apegados a esses costumes, que estaban apegadas a aquellas costumbres, porque isso era comum na sociedade. porque era común en aquella época, en aquella sociedad. Nós não conseguimos entender Nosotros no conseguimos entender a reviravolta. el alboroto. Exato. Alboroto. Alboroto. Buena palavra. Bueno, Sim. obrigado. Que o cristianismo trouxe na sociedade naqueles dias. Que el cristianismo llevó en aquella sociedad en aquellos días. O cuidado com o corpo. Cuidar el cuerpo. Eles desprezavam o corpo. Ellos despreciaban el cuerpo. Mas Deus diz que o corpo é bom. Mas ellos decían, el cuerpo es bueno. O casamento é algo especial. El casamiento es algo muy especial. E a intimidade é só para marido e mulher. La intimidad es solamente para marido y mujer. Mas na sociedade era normal o rapaz, os homens terem casos o tempo todo. Mas en la sociedad era normal la falta de pudor sexual. A imoralidade dominava. La inmoralidad sexual dominaba en aquella época, en aquella cultura. Então, quando chega o cristianismo, Entonces, cuando el cristianismo llega, por isso que eles foram chamados de revoltosos, baderneiros, por eso que ellos fueron llamados de alborotadores. porque eles eram ateus. Os cristãos eram chamados de ateus, Los cristianos eran llamados de ateos porque no practicaban, porque não creiam em los deuses. porque no creían en los dioses. Outra coisa, eles se casavam com as irmãs. Hermanas de sangre. Não, com as irmãs da comunidade. Ellos se casaban con las hermanas de la comunidad. Então, parece que tem incesto, né?
Parecía incesto no caso. Ah, eles comem o sangue e a carne. Uma referência à ceia, deturpada à ceia do Senhor. La cena del Señor era una referencia perturbante en ese caso. É, eles se reúnem em lugares escondidos. Ellos se reúnen apartados, escondidos. Então o cristianismo com seus valores, Entonces el cristianismo con sus valores princípios, y sus principios, isso trouxe muita confusão na Isso. sociedade naqueles dias. en aquella sociedad trajo mucha confusión. O que no capítulo 14 e 15, Capítulo 14, 15 não, dice, versículo 14, versículo 14, 15. o que Jesus está dizendo para a igreja que o testemunho da igreja pode ser comprometido Lo que Jesucristo está diciendo, que el testimonio de la iglesia puede ser comprometido na transigência en la transigencia complaciente ao pecado al pecado em seu meio. en su medio. Vejam, eles resistiram à perseguição Ellos resistieron la persecución daquela cidade impregnada das coisas de Satanás, de aquella ciudad impregnada de aquella cultura de Satanás, mas permitiram mas permitieron que dentro da igreja que dentro de la iglesia tivesse esse grupo de pessoas. tuviesen Esse grupo de pessoas ese grupo de personas que defendiam que defendían essa doutrina de participar do sacrifício dos ídolos defender esa doctrina de participar de los sacrificios a los dioses, e também daquelas orgias cultuais de nos templos. aquellas orgías de cultos dentro de los templos. Viendo, eu tenho que correr. Lo que está dando a entender que dentro del grupo de personas cristianas habían personas que también decían ser cristianas, mas participaban de la cultura de aquella época, de aquella ciudad. Versículo 15. Outros sim, outros sim. Otros sí, Isto. Também tu tens también tú tienes os que da mesma forma los que de la misma forma sustentam sustentan a doutrina dos nicolaítas. la doctrina de los nicolaitas. A palavra sustentar La palabra sustentar é a mesma que João usou. es la misma que Juan utilizó, Eles estavam apegados, aferrados que era pegado, aferrado a essa doutrina dos nicolaítas. a que la doctrina de los nicolaitas. Não temos muitas coisas sobre isso, No tenemos muchas cosas sobre eso. mas parece ser que Nicolau, Aparentemente Nicolás, daqueles 7 lá do livro de Atos, se desviou. aquel que aparece en el libro de Hechos, se desvió. E outros dizem que ele fez uma afirmação a respeito do corpo, da carne. Otros dicen que él hizo una afirmación con respecto al cuerpo, a la carne, E os seus seguidores interpretaram mal. y sus seguidores interpretaron mal. Ele disse que o corpo deveria ser abusado. Ellos entendieron que el cuerpo tendría que ser abusado, Mas o que ele queria realmente dizer mas lo que él quería decir era que ele tinha que ser castigado. que él tenía que ser castigado. Então havia vários conceitos e há muitas possibilidades. O nosso tempo está correndo aqui. Había muchas posibilidades, Mas basicamente que os nicolaítas mas básicamente los nicolaitas proponían era que não havia tanto problema. una vida sin problema. Não havia tanto problema No había tanto problema com essas coisas. con aquellas cosas que estaban aconteciendo. O corpo é ruim mesmo. El cuerpo es malo, es muy malo. Então, posso fazer qualquer coisa, o espírito está salvo. Entonces puedes hacer cualquier cosa con tu cuerpo porque tu espíritu está salvo. Eu tenho a proteção da graça de Deus. Yo tengo protección de su gracia. Eu vou na igreja da Barreirinha Yo voy para la iglesia de Barreriña e eu estou protegido. y estoy protegido aquí. O que eu faço lá fora, Lo que yo pueda hacer allá afuera, os negócios assim, né? negocios extraños, Alguns relacionamentos. relacionamientos, Dizer alguns palavrões. palabras, groserías. Não tem problema. O que eles estavam propondo?
¿Cuál era la propuesta de ellos? Eles estavam rebaixando, Ellos estaban rebajando, comprometendo os elevados princípios comprometiendo los elevados principios do cristianismo. del cristianismo. Eles queriam se amoldar Ellos querían moldearse e fazer com que o cristianismo y hacer como que el cristianismo se tornasse uma religião se formase como una religión aceitável a todos. aceptable para todos, Que sin não- problema. Esse negócio de pecado, santidade, oração, não é tão importante, tudo bem, mas não precisa levar tão a sério. No es importante el pecado, la santidad, la oración. Esas cosas no son tan necesarias. Podemos continuar la vida tranquilos. Então eles estavam comprometendo a doutrina, Ellos estaban comprometiendo la doctrina de Cristo. como Paulo fala várias vezes. Como Pablo habla varias veces. Chegará um tempo que sentirão coceira nos ouvidos, Llegará un momento que quieran escuchar cosas buenas en sus oídos. porque não suportarão Porque no a soportarán sã doutrina. la sana doctrina. A doutrina é muito importante. La doctrina es muy importante. Portanto, versículo 16, e vou correr agora: arrepende-te, se não venham a ti sem demora, Arrepiéntete si no vienen contra ti sin demora. e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Y contra ellos pelearé con la espada de mi boca. Assim, o tratamento do pecado Y así será el tratamiento del pecado no meio da igreja en medio de la iglesia. é melhor que o tratamento Es mejor que el tratamiento do justo juízo con justo juicio de Jesus Cristo pela sua palavra. de Jesucristo con su palabra. Arrependam-se. Vocês estão deixando esse pessoal no meio, não estão fazendo nada, vocês estão fazendo de conta que não tem nenhum problema. Arrepiéntanse, porque están viendo esas personas haciendo todo eso y ustedes cierran los ojos y creen que están haciendo nada. Mudem a ideia, Muden esa idea, essa atitude de vocês para com esses grupos dentro da igreja. esa actitud de ustedes a favor de esos grupos dentro de la iglesia. É algo pernicioso. É algo pernicioso, Era algo perverso. perverso, malvado, Sim. Muito perigoso para a igreja. muy peligroso para la iglesia. Veja, Antipas sentiu a espada de Roma, Antipas sintió la espada de Roma, mas a igreja de Pérgamo mas la iglesia de Pérgamo sentiria a espada do Senhor. sentiría la espada del Señor. Então arrependam-se. ¿Estaba? Então arrependam-se. Entonces arrepiéntanse. Pega a palavra Es escrita, escrita e trata dessas pessoas. que trata de esas personas. Se não virei com a minha palavra de juízo Si no vendré con mi palabra de juicio contra esses grupos contra esos no grupos meio de vocês. en medio de ustedes. A igreja seria afetada também. La iglesia sería afectada también. Bem, vamos encerrar. Vamos a terminar. Não falei que era antes da 1? Tempo voa. Versículo 17. E isso aqui é muito importante. Quem tem ouvidos, ouça. ¿Quién tiene oídos que escuche o que oiga? Eu gostei aqui, né? Quem tem ouvidos, Oídos, oiga oiga a la que o Espírito lo que el Espíritu diz. dice. É complicado falar em espanhol. Quien tiene oído, oiga. Parece un trabalengua. Trava-língua. Aqui, quantos de vocês têm ouvidos? ¿Cuántos tienen oídos? Mas não está falando disso? No es ese oído. A ideia na Bíblia, quando é um chamado a ouvir, La idea en la Biblia es un llamado a escuchar. é aquele que tem uma compreensão espiritual Es aquel que tiene una comprensión espiritual das coisas espirituais de las cosas espirituales e que está disposto a obedecer. y que está dispuesto a obedecer. Muitas vezes, quando a palavra diz: Muchas veces la palabra dice: ouve, ó Israel, escucha, Israel. ouve a igreja, o Espírito vai falar. Escucha, iglesia, el Espíritu va a hablar. É para essas pessoas. Es para ese grupo de personas. Então veja, no início da carta, ele começou falando para quem? Entonces vea que en el inicio de la carta él empezó hablando para quién. Para el ancho. É um mensageiro falando para quem? Para a igreja. Perceba agora
Ele está falando para quem? Hã? Com quem ele está falando agora? Para quien tenga ouvido. Não era para falar? ¿No era para falar? Não era para falar. Ele está falando para quem tem? Ouvido. Aqueles que têm discernimento espiritual. Então ele está falando para você agora. Presta atenção. Olha o que o Espírito diz às igrejas. Já vimos Éfeso, Esmirna e hoje estamos vendo Pérgamo. Veja bem o que o Espírito está dizendo a essa igreja. Ouça, ele usa a mesma expressão em todas elas. Es la misma expresión que utiliza en todas las iglesias en el orden que está allí. Sim. Y en ese momento está hablando directamente para los que tienen el discernimiento espiritual. Escuchen ustedes, iglesia, lo que el Espíritu dice. Exato. O Espírito vai falar. Quem é esse vencedor então? ¿Quién es el vencedor entonces? É a pessoa forte, ¿Es la persona fuerte? que tem prosperidade, ¿Quien tiene prosperidad? tem uma inteligência fora do comum. Que es súper inteligente. Quem é o vencedor ¿Quién es el vencedor? nesta carta? Nesta parte. Quem que você acha que é? ¿Quién usted cree que es el vencedor? Hã? Muito obrigado. ¿Quién es fiel a la palabra? São aqueles que foram fiel testemunha mesmo no meio da perseguição. Foram- É esse vencedor aqui nesse contexto. Fueron aquellos que fueron fieles en medio de la persecución a la palabra. Esos son los vencedores. Que deram testemunho. Quienes dieron el testimonio. E dar testemunho Y le da testimonio não é simplesmente falar. no es nada más que hablar. Ah, Jesus Cristo é o Salvador. Decir Jesucristo es el Salvador. E toda a doutrina. Y toda la doctrina. Mas também viver a doutrina. También vivir en la doctrina. Eles viam como a vida daquelas pessoas era diferente. Ellos veían cómo la vida de aquellas personas eran diferentes. Como o pastor Rocha falou de manhã. Como el pastor Jorge habló. Não é apenas instrução, No es solo la instrucción, mas transformação. es transformación. Esse é o vencedor. Ese es el vencedor. São aquelas pessoas que se arrependeram Son aquellas personas que se arrepintieron e que fizeram vistas y grossas se hicieron de vistas gruesas para aquele grupo que estavam ali no meio, para aquel grupo que estaba allí dentro de la iglesia, fazendo coisas profanas, haciendo cosas profanas, pecados sérios, graves. pecados serios, E eles se arrependeram. y ellos se arrepintieron. Quem sabe até mesmo pessoas desses grupos Quién sabe, tal vez personas de esos grupos deixaram essas doutrinas malignas. dejaron esas doctrinas malignas. Este é o vencedor. Ese es el vencedor. E a este vencedor, o que está sendo prometido? Y a ese vencedor, ¿cuál es la promesa para él? Aqui também há muitas interpretações, possibilidades, não temos mais tempo. As crianças já estão prontas para cantar. Eu só vou me referir àquela mais provável, assim que eu achar aqui. Meu Senhor, tem misericórdia. Ao vencedor darei do maná escondido. Al vencedor daré el maná escondido. Talvez a melhor explicação, Tal vez la mejor explicación. a maior ameaça que os cristãos de Pérgamo tinham, a maior ameaça, sim, La mayor amenaza que los cristianos de Pérgamo tenían como centro de adoração ali na Ásia, como centro de adoración, onde estava o trono de Satanás, donde estaba el trono de a Satanás, adoração a César, la adoración al César, era que era que uma vez por ano una vez por año você tinha que ir lá no templo do César, usted tenía que ir allá al templo de César, levar algumas sementes, uma pitada de incenso llevar unas semillas y incienso e professar que César é Senhor. y declarar que César era el Señor. E então, ao fazer isso, Entonces, al hacer eso, ele recebia ellos recibían um certificado, un certificado assim, onde ele poderia participar em todos os templos, adorar em qualquer templo que ele preferisse, sem impunidade. que él podía con ese certificado adorar en todos los templos sin ningún problema. O maná escondido El maná escondido
Também pode se referir También puede ser a... O maná é outra referência ao Antigo Testamento. en el Antiguo Testamento. Era um pão que descia do céu, El pan que caía del cielo, que sustentou Israel por 40 anos. que sustentó al pueblo de Israel por 40 años. Então, maná, Entonces, maná, entendemos o que é. Mas a expressão maná escondido más maná escondido, já é mais difícil e há várias possibilidades. hay varias posibilidades. Talvez se refira àquela a manutenção permanente Al mantenimiento permanente que Deus vai prover o seu povo a que Dios va a proveer para su pueblo por toda a eternidade. por toda la eternidad. A segunda promessa La segunda promesa é uma pedra branca es una piedra blanca tem um nome. que tiene tu nombre. E há muitos costumes da época e eu gostaria de poder falar para eles porque são muito interessantes. Él gustaría hablar de esas cosas que son muy interesantes. Sim. Mas a principal delas, Mas la primera de ellas es talvez seja exatamente essa, do certificado del certificado que a pessoa recebia que la persona para poder adorar. para poder adorar. Então, o Espírito está falando, você vai receber uma pedrinha branca com um nome. Usted va a recibir una piedra blanca con un nombre. Havia esse costume, vários desses costumes na sociedade da época, com diferentes sentidos. Existían varias costumbres en la sociedad de la época que hacían varios sentidos. Um gladiador, Un gladiador, un que fosse guerrero, muito conhecido, guerrero. Lá de Roma, né, ou que lutava, ele poderia receber uma pedra onde estava escrito SP, Él podría recibir una piedra donde estaba escrito SP, que significava um homem provado acima de todo valor. significaba un hombre probado encima de todo valor. E haviam outros significados. O que Jesus está querendo, o que o Espírito está querendo falar? ¿Qué es lo que el Espíritu está queriendo decir? Você vai ter um passaporte. Usted va a tener un pasaporte, un Só certificado. você vai saber esse nome. Solo usted va a saber ese nombre. Muitos propõem ideias do qual seria esse nome. Muchos proponen diferentes ideas más. Mas o texto está dizendo que somente a pessoa que... La recibe. Então, qualquer ginástica bíblica, La piedra solamente puede entender el significado de la persona quien lo recibe. Pueden Então- haber muchas teorías. sim, não acredite. Não O creem texto nisso. diz... Nós temos algumas coisas parecidas com isso hoje em dia. Por exemplo, quando é você convidado para uma festa de casamento, quem que deve ir na festa de casamento? ¿Quién es que va a una fiesta de matrimonio cuando usted es el invitado? Seu Zé e Dona Maria, quem que vai? José y Doña María. Seu Zé e Dona Maria. Mas alguns acham que pode convidar o vizinho, o papagaio, a sogra, a namorada e assim por diante, né? Algunos se quieren llevar la comunidad completa. E pode isso? Não. Um outro exemplo bem simples, né? Me dá a senha do seu cartão aí. Me da la seña de tu cartón de crédito. Hã? É tua? Todos vocês não têm um cartão? Um cartão de crédito? ¿Tienen tarjeta de crédito todos ustedes? Quem que conhece aquela senha, aquele nome que está lá? ¿Quién conoce la clave de ese cartón de crédito? Só a pessoa. A Pamela conhece, Joso? A senha do teu cartão? A Você Pamela conhece? Vamos fazer um minuto de silêncio, mais um guerreiro caiu. Não, o pior sabe o que é? Quando até os teus genros... Cuando tienes yernos. Sabe o que é pior? ¿Qué es peor? Quando os seus genros Cuando sus yernos. também sabem a tua senha. Cada yerno. Olha o perigo. Es peligroso. Mas veja só. Cuando tu yerno sabe la seña de tu cartón. É só você que conhece aquilo. Não é? Então, essa pedrinha branca vai ter um nome lá e só você. El nombre que aparece en la piedra solamente lo sabe usted, quien la recibe. E como já é meio-dia, nós vamos encerrar. Me perdoe. Que lo perdonen a él porque ya... Eu sou tradutor. Mas tem uma maneira muito especial Tenemos una manera muy especial que você pode saber que nome é esse que vai estar na pedrinha. que usted puede saber cuál es el nombre que está en la piedra. Existe uma maneira. Existe una manera. Qual que é? Oi? Não. Antes disso.
Fala, Pampam. Conhecer, crer e aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. La forma de conocer cuál es el nombre de la piedra es conocer, creer y aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y el Salvador de su vida. E você se tornará uma testemunha fiel. Y usted será un testimonio fiel, Você será vencedor, será vencedor, mesmo em meio à perseguição, mismo en medio de las situaciones difíciles, lutas. luchas, Mas o Espírito diz: porque el Espíritu dice, você terá acesso a um maná escondido. usted tendrá acceso al maná escondido. Você receberá uma pedra Usted recibirá esa com um piedra nome que só você conhece. con el nombre que solamente usted sabe. Gostaria de me estender mais sobre isso, mas não temos tempo. Se nos acaba E el tiempo. também um novo nome. O nome era muito importante. Y un nuevo nombre que es muy importante. Muito importante. Muy importante. E isso significa essa intimidade de relacionamento com Deus. Y eso significa la cantidad de relacionamiento con Dios. O maná escondido, Ese es el maná escondido. um novo nome, Un nuevo nombre, essa pedrinha. esa piedra. São coisas especiais que Deus tem prometido àqueles que confiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Son cosas especiales que Dios tiene escondido y guardado para las personas que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Vamos ficar em pé e orar. Vamos a estar de pies, por favor.